Olá, pessoal! E aí, tudo bem com vocês? Como é que vocês ficaram da última aula que a gente conversou sobre avaliação, né? O que vocês pensaram sobre? Como é que foi falar um pouco sobre a questão da avaliação de uma maneira geral e a escolar? Né? Eu acho, né, que a gente tem um ponto que conseguimos retirar da nossa primeira aula para agora, né? É preciso avaliar? Sim. Né? Não tem como a gente fugir de um processo de avaliação na escola, né? Não há como a gente dizer, olha, a gente vai ficar aqui conversando, vamos fazer alguns exercícios, vamos marcar alguns pontos importantes e tá tudo bem, vamos assim passando para frente. Não tem como fazer isso, né? A avaliação, ela é necessária, né? Mas como fazer para planejar, para pensar situações de avaliação que podem de verdade contribuir para um processo, tá? Eu acredito muito que a gente pode ser uma geração de profissionais que farão a diferença, né? Eu acredito muito que está muito mais na mão de vocês, né, do que, por exemplo, na minha, que já estou aqui há algum tempo, né, e que, sim, já fiz um monte de bobagem com avaliação, né, e já peguei meu chicotinho e já me bati, e que por isso estou aqui conversando com vocês sobre a possibilidade da gente encaminhar práticas avaliativas que sejam mais significativas, né? Então, considerando, né, esse processo de formação de vocês e a atuação profissional futura, né, muito do meu coração, eu acredito muito na possibilidade, né, de vocês, cada um de vocês, né, serem uma geração outra de professores. Por quê? Mudar, né, trazer a avaliação para um espaço, né, para que ela ocupe um espaço significativo no processo de aprendizagem, depende de cada um de vocês, né? Por quê? Aquela criança pequenininha está sendo avaliada, quando é que ela percebe que tem um processo de avaliação que influencia as relações e como é que ela deve se comportar para isso, né? Então, professores bem formados, professores alertas, professores reflexivos, professores que pensam, que repensam e que estão aqui, sim, neste grupo, podem fazer a diferença, né? Podem, sim, construir um sentimento em relação à avaliação diferente, mas vamos pensar aí, né, ao longo desse tempo, como que podemos fazer isso, né? Quais são as possibilidades de trabalharmos com a avaliação? Bom, vamos partir de uma reflexão que quando que é o seu momento de avaliação? Você, professor, quando que você avalia? Preciso dizer para vocês que em cada um dos momentos em que a gente está com os nossos alunos, em que eu, por exemplo, leio as produções de vocês, todos esses momentos são avaliativos. Para todas as situações de sala de aula, seja na educação infantil, seja nos anos iniciais, nos finais, no médio, na universidade, na modalidade EAD, na EJA, todas as situações são avaliativas. Elas têm a potência de serem avaliativas, né? Elas podem contribuir para o seu olhar, para que você atente, para que você refine o que você pensa sobre o seu aluno, né? E sobre o processo de aprendizagem dele, tá certo? Então, vamos pensar numa situação de avaliação num caderno, fazendo exercícios nos anos iniciais ou nos anos finais do ensino fundamental, tá certo? Ou mesmo aqui conosco, num pratique de qualquer disciplina do seu curso. Vamos lá, vamos pensar, olha, vamos nos colocar ali no lugar de uma professora que está corrigindo um cálculo. Sabe, Arme Fetui, né, nos anos iniciais, né? Então a professora dá lá uma conta, uma subtração e depois ela vai corrigir. E eu não estou falando de prova, estou pensando naquela situação num caderno, em que na sala de aula a criança vai produzir alguma coisa e vamos pensar que ela vai fazer isso e depois ela vai entregar o caderninho para a professora vistar, tá? Qual que é o caminho mais fácil para fazer a correção? Pessoal, lembrem-se que cadernos devem ser corrigidos, principalmente nos anos iniciais, tá certo? Por quê?
há uma questão importante, né, da devolutiva para a criança, da criança saber o que está errado, o que deve ser repensado, e nunca de forma nenhuma mandar cadernos para casa, né, vistados por você, sem que um erro tenha sido percebido, tá certo? É lógico que às vezes equívocos acontecem, mas não dá para isso ser a tônica da tua relação, né, com aquele caderno e com quem ele é compartilhado, tá certo? Então você sempre vista e os erros estão ali e ninguém, olha, isso não pode acontecer, tá? Uma vez acontece, outra já aconteceu comigo, aconteceu com todo mundo, atire a primeira pedra quem nunca, né? Isso não acontece, de verdade a gente às vezes na pressa não percebe, mas não dá para ser a tônica de anos iniciais você vistar um caderno sem ter olhado. Então vamos lá, é preciso corrigir. Como é que você faz? Você tem um gabarito, né? Eu já fui assim, já vi professoras fazendo isso e continuo vendo. Tem um gabarito. Eu sei que uma conta de subtração, a A dá 186. Se der qualquer coisa diferente, está errado. O que eu faço? Põe errado. Pessoal, eu sei do cotidiano, eu sei do quanto é corrido, eu sei do quanto é difícil fazer isso, porque você tem um monte de cadernos para corrigir e um tempo muitas vezes muito pequenininho, né? O tempo é muito exíguo nesse sentido. O que você tem que fazer para de verdade ajudar os seus alunos a usarem a avaliação como um farol da aprendizagem? O que a gente está tentando abordar agora, seja anos iniciais, finais, ensino médio, é uma ideia do que é o erro. Qual é a função do erro? Por que que o erro é tão temido, né? Então, se você começar a observar no erro, há um caminho de raciocínio. Para um indivíduo ter produzido algum texto ou feito um cálculo ou qualquer coisa, né, se de verdade aconteceu ali um processo de resolução, teve um caminho de raciocínio, ele pensou alguma coisa, ele leu o enunciado, ele analisou o enunciado, ele refletiu sobre aquilo e ele usou alguma lógica para colocar em ação uma estratégia de resolução. É fundamental que você entenda qual que é a lógica do processo de resolução, estando certo ou estando equivocado, tá certo? Então, se a gente conseguir pensar numa situação de sala de aula em que o erro é abordado como o caminho do acerto, né, qual será a intervenção do professor? Bom, a primeira questão importante, né, é que, por exemplo, numa situação de cálculo, não há certo e errado, né? Lógico que há equívocos, né, mas o que meu foco principal é o que as crianças pensaram e como elas chegaram a pensar aquilo. Porque não é no resultado que você tem que interferir, é no processo, para que, de verdade, as crianças possam elaborar melhores estratégias de resolução de exercícios, para que elas possam ampliar um processo de se estabelecer relações e de usar essas relações como estratégias de pensamento, estratégias de escrita, estratégias de resolução, seja o que for, tá certo? Então, é preciso que você comece a atentar para o erro, né? É aí que está o caminho do acerto, né? Erro como o caminho do acerto. Então eu vou focalizar em o que a minha criança, o meu aluno, o meu adolescente, o jovem que está aqui na minha frente pensou para chegar a este resultado, né? E neste processo é que eu vou lançar todos os meus esforços para ajudá-lo a repensar a estratégia e não o resultado. Por quê? Se você simplesmente diz que está errado e ainda assim você coloca a resolução na lousa, compartilha com o grupo e ok, e o teu aluno, vamos que ele não consegue localizar aonde está o erro, mas você quer a resposta certa no caderno e este é um combinado que está posto lá para os teus alunos. O que seu aluno faz? Apaga, escreve o certo. E aí eu te pergunto, o que isso adiantou? No que apagar um resultado e escrever o certo, porque estava na lousa, tá?
Então, assim, olha, você olhou que estava errado, foi para a lousa, né, viu que estava errado, pontuou para a criança, disse que está errado, tal, e veio a correção para a lousa, correção coletiva, todo mundo olhando junto, uma resolução, e por meio dessa situação, vamos lá, ainda na nossa conta de subtração que dá 186, compartilhou-se no grupo que esse era o resultado. Só que seu aluno, aquele lá que está sentadinho ali no meio, né, que errou, ele não entende qual foi o procedimento que levou a esse resultado. Mas, como ele tem um combinado com você, que ele deve colocar o resultado correto no caderno, e isso é bom, ele vai lá, apaga e coloca o 186. E aí a gente retoma um processo de avaliação que não serve para que se pense. Tá? Aí você vai dizer para mim, Adriana, isso não acaba nunca mais, eu vou ficar para sempre aqui na subtração. É verdade. Então, aprenda que a gente não consegue alcançar todos os erros ao mesmo tempo, mas a gente pode, ao longo do tempo, aprender a observar os erros dos nossos alunos e criarmos uma espécie de uma ajuda para o professor, para que ele saiba ao longo do tempo qual é a produção que o Joãozinho fez, que a Mariazinha fez, que a Aninha fez, que o Felipe fez, que todo o grupo fez, para que, então ela tem ali uma categoria, né, por exemplo, lá se for uma subtração ainda, e todas as subtrações elas têm o danado do empréstimo, que quem está fazendo pedagogia já sabe que não tem empréstimo nenhum, essa altura do campeonato já sabe, né? Que o que há ali é um desagrupamento. Bom, se tem ali um Joãozinho lá no meio, que sempre se equivoca no mesmo lugar, né? Começa a olhar as produções das crianças para olhar uma constante, o que parece que ele está sempre errando, tá certo? Para que você possa organizar boas situações de aprendizagem para falar, por exemplo, de desagrupamento. Uma dica para quem está fazendo pedagogia é, se não souber bem sistema de numeração, vai acabar dando problema na hora de fazer cálculo. Então, este é um alerta, tá? Quem não sabe sistema de numeração, quem tem dificuldade de pensar agrupamentos, vai ter dificuldade no cálculo. Pessoal, isso é uma ideia básica. E, por exemplo, para quem está lá na história, né, para quem não consegue pensar, né, por exemplo, nas grandes navegações, né, do século XVI, vai ter dificuldade de estabelecer relações de causa e efeito com algumas coisas que foram acontecendo depois disso. O pessoal focaliza ali, porque as grandes navegações é um conjunto de ações, né, ali na Europa que foram importantes, que desencadearam muitos acontecimentos. Então, focaliza nisso, né? Olha para isso com cuidado, né? O que os meus alunos precisam saber para que eles possam estabelecer boas relações de, por exemplo, causa e efeito do ponto de vista histórico relacionadas às grandes navegações. Houve ali um movimento de produção científica, assim como houve também um momento ali de reconstituição das forças econômicas e sociais, né? Então, o que meu aluno é capaz de pensar, considerando que ele está lá no 6º ano, né, estudando ali as forças, né, portuguesas e espanholas, nessa expansão que as grandes navegações trouxeram, né? O que esse menino, pessoal, 6º ano, os meninos têm 11 anos, né? O que eles conseguem pensar? E como que eu posso questionar o que eles pensam? Como que eu posso ajudá-los a avançar para, de verdade, pensarem para além daquelas questões, né, que eu acho que essa altura do campeonato já pode até soar como um jargão, né? Ah, Pedro Álvares Cabral se perdeu, por isso que ele chegou aqui. Tá certo? Então, é preciso que a gente olhe para o conteúdo, né, que eu estou ensinando, considerando que há algumas questões que são importantes para que eu avance na produção boa de conhecimento ali. Se é matemática, sistema de numeração, se é história, eu vou pensar ali num contexto histórico que acaba levando, né, a acontecimentos diferentes, né? Se é língua portuguesa, eu preciso pensar ali, por exemplo, né, que os tipos de pretéritos são importantes, constituem uma ideia de tempo diferente em cada um dos seus usos.
né? Vamos começar a pensar que o conteúdo, né, é importante para que a gente ajude o aluno a produzir, tá certo? A produzir conhecimento, estabelecendo novas e diferentes relações. Então, dependendo do conteúdo que você está trabalhando, começa a perguntar para ele, né, o que é fundamental que se aprenda agora aqui no 6º ano para que os meninos possam avançar na matemática, na língua portuguesa, na produção de texto, nas ciências, enfim. Se eu estou dando aula lá no ensino médio, a mesma coisa. Se eu estou trabalhando aqui com os pequenininhos, né? Se eu estou trabalhando aqui na educação infantil, o que é importante para que eles não escrevam escola com I, né? Enfim, tem um monte de coisa importante acontecendo ali, porque a professora da educação infantil está atenta para um momento da aprendizagem, a professora dos anos iniciais para outro, e assim por diante. Então, tem uma coisa que a gente precisa aprender a olhar para o conteúdo como um desafio para a aprendizagem, né? O que eu preciso saber bem para continuar aprendendo, né? Que ajudas eu posso dar para os meus alunos para que eles não se equivoquem e arrumem confusão aí para o resto da vida, porque concorda que quem não sabe calcular leva problema para bem longe depois, né? 4 operações ali ao final do 5º ano, fundamental. Se o menino tem dificuldade, né, leva dificuldade para o 6º ano, Fund 2, sobre cálculo com 4 operações, pessoal, vamos combinar que esse menino está na reta da avaliação de insucesso, né? Então, o que eu posso fazer para ajudá-lo? Tá certo? Então, tem essas questões, né, que são ligadas ao conteúdo, e a prática vai te ajudar, né? A prática como componente curricular, não estou falando lá da prática, né? Na hora que você estiver de verdade lá trabalhando, né? Lembra que dá aula de prática como componente curricular, porque a gente vai ao longo do tempo tentar pensar, né, em dicas de como é que você organiza a sua observação da sala de aula, né? Então, eu tenho lá um grupo de alunos e estou querendo saber alguma coisa sobre eles. Pessoal, é uma tabelinha mesmo, tá certo? Eu vou mandar algum material para vocês, porque eu já fiz muitas tabelinhas, de tudo quanto foi jeito, de tudo quanto foi tamanho. Algumas funcionaram bem, outras nem tanto. Então, eu vou compartilhar alguns materiais com vocês ao longo de prática como componente curricular na 4ª etapa, para que eu possa... Porque eu tenho a intenção, sim, de ajudá-los a pensar sobre como avaliar, tá certo? Porque a prova, ela sim é um momento importante, né? Fundamental. A única coisa que a gente está perguntando para ela é qual é a potência prova que você tem de me indicar um processo. Pouco, né? Porque no dia pode ser que o seu aluno esteja muito nervoso, não estudou direito, não deu conta daquilo, né? E aquele momento não refletir todo um processo de aprendizagem, né? Então, como é que a gente faz para, ao mesmo tempo, manter, né? Vamos manter esse momento, né, da avaliação, de avaliação, que é um pouco mais estanque, mas ele está de mãos dadas com um processo, né? Eu tenho outras situações, outros momentos, eu tenho outras informações sobre os meus alunos para me ajudar a ter uma avaliação mais real e que de verdade possa ajudar os meus alunos, né, a pensarem sobre o que já aprenderam e o que falta aprender, né? E quais são as estratégias de aprendizagem que eu posso usar para aprender aquilo que está faltando, tá certo? A gente já falou isso aqui no curso, né? E eu gostaria de retomar com vocês um aspecto importante dessa reflexão, que é assim: quem aprende, não aprende só o conteúdo, aprende a aprender o conteúdo. Então, assim, como é que o seu aluno é capaz, ou se torna capaz, de pensar nos próprios processos de aprendizagem, né? Então, assim, eu preciso exercitar cálculo para aprender? Desculpa, pessoal, precisa, né? Eu preciso decorar a tabuada? Sim, vai precisar memorizar a tabuada. O que a gente tem para falar sobre tabuada é como que a gente chega a memorizá-lo, a memorizar essa sequência. E a gente vai falar mais disso no semestre que vem, especialmente com a turma da Pedago, né? Mas vai precisar? Vai precisar, porque imagina o menino ter que contar de 1 em 1, se ele tem que fazer 9 vezes 8. Aí ele conta assim, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18. Você vai começar a ter 9, 18, 26, né? Porque erra por 1.
1, erra por 2, para mais, para menos. Por quê? Ninguém merece, né? Para chegar a 9 vezes 8, chegar contando de 1 em 1. Ele sabe 9 vezes 1, ele sabe 9 vezes 2, mas para achar 9 vezes 3, 9 vezes 4, já começa a fazer continha assim, ó. Opa, desconfia que aí alguma coisa entrou aí tá dando algum problema aí, certo? Por quê? Porque não é produtivo, né? Os cálculos tendem a ficar maiores, eu preciso ajudar o meu aluno, né, a avançar no que sabe e como se organiza para resolver. Então lembra, ó, quem aprende, aprende a aprender o conteúdo. Então, essa situação de avaliação que é farol, que quer mostrar um caminho possível, que quer apontar os pontos frágeis, de forma a acolhê-los e de verdade trabalhar com eles, ele é uma ferramenta potente do que a gente chama em educação de metacognição. Se não ouviram falar ainda, com certeza vão ouvir ainda daqui para o final do curso. E metacognição, eu vou antecipar aqui, vou dar um spoiler para vocês, é aquela possibilidade que a gente tem de pensar os nossos processos de resolução e de aprendizagem, né? Retomar. Como que eu faço para aprender mesmo? Eu, Adriana, para aprender, preciso ler. Eu adoro ler, eu leio muito, né? Acho que eu já contei isso para vocês aqui. Eu leio muito, então essa é a minha ferramenta de aprendizagem. Eu preciso ler. Né? E é por isso que eu sou tão chata em relação às atividades de vocês, né? Porque eu estou sempre lendo, porque a leitura para mim ela é constituinte da minha reflexão, né? Eu preciso ler, né? Se eu não ler, se eu ficar só ouvindo alguém falar, eu não vou conseguir ligar, né? Agora tem gente que é mais da audição, que consegue fazer isso, é uma dificuldade que eu tenho, eu preciso ler. Então, como eu sei que eu preciso ler, o que eu faço? Eu leio. Né? E acabo me adaptando, né, a essa forma de aprender, né? Porque quando eu estou dando aula, por exemplo, eu também aprendo com vocês, né? Eu sei mais ou menos ali o que está acontecendo com cada um e qual o processo de cada um. E eu quero compartilhar essa reflexão com vocês para ajudá-los a construir um processo de avaliação que seja um pouco mais significativo, né? Que possa contribuir de verdade para o seu aluno, para você mesma, para a tua escola, né? De uma maneira geral, possa de verdade ser um momento, né, de corda, sabe? Vamos dar corda aqui, vamos sair andando com mais propriedade, com mais segurança, né? E não uma situação avaliativa em que vai simplesmente causar dor de barriga nos nossos alunos, né? A intenção é a gente de verdade retomar e reconstruir processos de aprendizagem. Eu vou convidar vocês a lerem com atenção o guia orientador, porque as questões que a gente abordou aqui na videoaula, elas estão colocadas em algumas situações que eu propus a vocês no guia orientador, tá certo? A gente vai retomar cada uma delas nos encontros mensais, mas é importante que antes de qualquer coisa, você assista essas duas videoaulas e leia o seu guia orientador, para que você possa se preparar para os encontros, porque a gente tem pensado aqui em alguns momentos muito interessantes de trabalho aqui nos nossos encontros mensais, tá certo? Eu espero vocês aqui para que a gente possa avançar nessa avaliação, tá bom? Um beijo grande e a gente se vê com certeza.